Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Ô Jesus lindo, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor. De estar aqui na Tua presença viva, na presença dos meus amados. Eu fico muito feliz, gente, de estar aqui, de ter esse propósito na minha vida, de poder ministrar e falar de Jesus para vocês, de falar o quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele é incrível, do quanto Ele mudou minha vida e do quanto Ele vem mudando a vida de vocês também. Então, meus amados, satisfação de ter vocês, essa família que eu amo. E hoje nós vamos para a terceira live, terceiro episódio da série Reinando em Vida. E eu creio em nome de Jesus, gente, que um dia a grande coisa do YouTube, assim, que eu gosto da plataforma do YouTube, é que os vídeos ficam aí, gente. E eu creio que um dia, gente, milhares vão assistir esses vídeos das séries aqui. Tanto Reinando em Vida, Está Consumado, todas as séries que tem no canal. Eu creio em nome de Jesus que um dia você vai explodir. E eu profetizo em nome de Jesus que pessoas vão conhecer verdadeiramente Jesus através da revelação da graça e da nova aliança. E, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as polêmicas do Evangelho da Graça. Como assim, Vinícius, polêmica? Gente, eu coloquei a palavra polêmica, mas a palavra certa aqui seria as controvérsias. Controvérsias. Sabe, gente, as controvérsias sobre o Evangelho da Graça, que são mentiras do diabo, são mentiras que pregam por aí, e que faz com que nós não vivamos a plenitude dessa graça maravilhosa de Deus. Você pode ver, gente, que quando você fala para uma pessoa que é muito religiosa, eu acho que todos aqui conhecem um religioso, né? Aquela pessoa extremamente radical na religião. Se você falar a palavra graça para essa pessoa, fala assim, sobre graça. Gente, elas se levantam para se defender. Essas pessoas normalmente vão falar assim para você: olha só, cuidado com esse pregador da graça aí, hein? Já falaram que eu sou pregador de internet. Pastor de internet. Já me chamaram de pastor de internet. Várias coisas. Eu acho engraçado, gente. Aí o pessoal fala assim, ó, cuidado com essas pregações de internet. Gente, qual a diferença de eu ministrar a palavra aqui e numa igreja? Não tem diferença nenhuma, né? É doideira. Aí a pessoa, ó, cuidado com esses pregadores da graça aí, hein? Cuidado com esse negócio de super graça, hiper graça. E começam a inventar um monte de nome, né, gente? Cuidado com essa galera da internet aí. Ó, o cara não é pastor, cara. O cara não tem teologia. O cara nem formado em teologia é. Como é que você está ouvindo esse doido aí, esse careca doido aí? Gente, você precisa tomar cuidado. A pessoa fala assim, você tem que tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Muita graça não é bom para você. Tem que ter um equilíbrio aí. Não é só graça, não. Tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter regras aí no meio. Gente, você vai ouvir isso. Por isso que eu falo tanto para vocês, meus amados. Não queira pregar
para uma pessoa religiosa ou uma pessoa que não quer ouvir de Jesus querer falar da nova aliança e da graça. Eu sei, gente, que é algo que é muito difícil. Porque tudo que muda nosso coração, tudo que muda a nossa vida, tudo que nos traz paz, tudo que traz amor para a nossa vida, tudo que ministra para nós, a gente quer compartilhar com quem a gente ama. Só que normalmente, quando a gente vai falar, a pessoa não quer ouvir. Então, muito mais do que você falar sobre graça, muito mais do que você falar da nova aliança, seja para essa pessoa, ame essa pessoa, abrace essa pessoa, ame de todo o coração, procure formas para surpreender essa pessoa em amor. Então, gente, não queira pregar a graça de nova aliança, gente. Por favor, não faça isso. Não cometa o erro que o Vinícius cometeu um dia. E teve uma vez, gente, eu tomei cada paulada que eu queria. Tipo assim, parece uma discussão de querer defender uma tese, né? Eu falei, meu Deus. Aí, quando o Espírito Santo falou um dia pra mim, falou, cara, para com isso, tá doido. Para! Aí, opa, então vou parar. Quando ele fala, eu paro, na hora. Eu sou obediente à voz dele. Então, gente, eu não sei aqui, tem muita gente nova aqui, mas tem um pessoal mais assim, não vou chamar ninguém de velho aqui não, mas tem a galera aqui acima dos 45. Quem lembra aqui do Indiana Jones, gente? Indiana Jones, aquele filme do Indiana Jones, alguém lembra? Alguém lembra, gente? Com certeza o Samuel, você tem 15 anos, tu assistiu Indiana Jones, tá brincando comigo, né? A Marta, Ítalo, conheço, Laurentino. Gente, eu assisti quase todos os filmes de Indiana Jones. Eu lembro que eram filmes de domingo à tarde, já eram filmes da sessão da tarde, eram filmes às vezes do Super Cine, né? Vamos ver. Aqueles filmes, gente, era top demais. E, gente, olha só, olha aqui que eu vou falar pra você. Passa na TV até hoje, é que eu não assisto TV. É, Samu, por que eu não assisto TV? Não sabia que passava, mano. Gente, os filmes de Indiana Jones era muito legal. Agora, olha só. Antes do herói Indiana ele se apossar de qualquer relíquia que ele queria, ele sempre estava à busca de relíquias, né? Aquela relíquia que não tinha como mensurar o valor. Ele tinha que superar vários obstáculos, várias armadilhas que cercavam aquele prêmio, vamos dizer assim. Eram dardos inflamados contra ele, passava pela esquerda, pela direita flecha envenenada, era caminho de espinho, era pedra rolando atrás dele. Eram os filmes incríveis, né, gente? Eram muitos obstáculos, areia movediça, aqueles poços assim cheios de lança pontiaguda. O que aconteceu, gente? Eram muitos obstáculos que se erguem simplesmente porque existe um tesouro no final. E aqui que eu quero trazer a mensagem usando os filmes do Indiana. Gente, o inimigo, o diabo, ele é tão astuto que ele coloca esses obstáculos. O prêmio já está à nossa disposição, que é a graça. Mas esses obstáculos são colocados pelo diabo, pelo nosso inimigo, para que você não tenha o entendimento da graça. Gente, normalmente as pessoas que falam contra a graça são pessoas religiosas, pessoas que têm fundamentos na sua religião, nas suas denominações. E por isso que cada dia que passa eu tenho mais certeza que o diabo está por trás da religião. Porque é um engano, gente. É um engano terrível. Pessoas oprimidas, vivendo vida sem sentido. Gente, todas as pessoas que eu conheço aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor, assim, em vídeo, ligação, até que conheci pessoalmente, todas tiveram esse histórico, gente, de viver uma mentira na religião. E quem que é o pai da mentira, gente? Então, olha só, algo que você tem que ficar muito atento. No momento em que você aprende a receber a graça, você começa a reinar em vida. Quando esses obstáculos para você não fazem sentido, porque, gente, a partir do momento que você tem a revelação da graça verdadeira, você vai lá e pega o prêmio. Não, gente, esses obstáculos não vão fazer nem cócega em você. Você vai ultrapassar um por um, tranquilamente, e vai receber o prêmio.
E pela mesma razão, gente, o diabo, ele ergueu esses obstáculos, muros ao redor desse evangelho da graça, da nova aliança. Porque, gente, quando nós temos essa revelação e quando a gente começa a viver essa fé, esse evangelho de Jesus verdadeiro, gente, o diabo não tem mais vez na nossa vida. E pela mesma razão, gente, nós temos que ficar muito atentos. Porque o diabo está ciente de que no momento em que você aprender a receber essa graça, você vai começar a reinar em vida. E o diabo quer você falido. Ele quer você quebrado. Ele quer você derrotado. Ele não quer ver você reinando em vida. Nunca! Então ele trabalha pesado para impedir que os cristãos recebam a abundância da graça e o dom da justiça. Tá lembrado, gente? O que você precisa receber para que você reine em vida? Vocês lembram? Eu acabei de falar, eu quero que vocês escrevam aí. O que você precisa receber para você reinar em vida? Falei na primeira live, falei na segunda live, e estou falando na terceira, acho que é a quarta hoje, né? Todas as lives eu falei isso, gente. Eu quero que você grave isso. Abundância da graça e dom da justiça. É isso, Ítalo. Quando você aprender a receber a abundância da graça e o dom da justiça, você reina em vida. E aí, gente, o diabo ele tem estratégias, porque ele é um estrategista. E olha só, a estratégia do diabo é envolver as verdades de Deus com controvérsias, com polêmicas, com argumentações. Eu gosto dessa palavra controvérsias, que é uma palavra que tem na Bíblia. E para evitar que o povo de Deus, gente, se beneficie com a plenitude das promessas de Deus, ele ergue essas controvérsias como os muros ao redor das verdades. Você sempre pode dizer o quanto uma verdade é poderosa pelo número de controvérsias, de argumentos que o diabo coloca ao redor dela. Pega essa chave, gente. Quanto mais controvérsia, quanto mais teorias sobre aquele assunto, aquela verdade ali é poderosa. E a palavra de Deus nos alerta, gente, a não sermos ignorantes quanto às artimanhas do diabo. Quando Jesus morreu na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Deus deu ao diabo um dano permanente na cabeça dele. Pega essa chave. Então você vai perceber que as estratégias do diabo sempre são desprovidas de criatividade. Sabe por quê, gente? O que ele fez no passado, ele continua fazendo até hoje. E a galera cai. Ele continua fazendo a mesma coisa e o povo cai nas ciladas dele. Olha só, teve um período, gente, eu não sei, esse é um período bem antigo da igreja. Deus estava restaurando a verdade da cura para o corpo de Cristo. Eles falavam assim, isso é heresia. Isso é perigoso, hein? Isso é controverso. Cuidado. É que nem falou hoje, né? Olha esse cara aí, ó, não é pastor não. Olha o que ele tá falando, hein? E aí eles falavam, vamos esquecer esse negócio de cura na igreja. Isso é controvérsia. Gente, em lugar de estudar a palavra de Deus, é isso que eu falo, para ver o que o próprio Deus diz acerca da cura, a igreja recuou naquela época. Não deu importância ao fato de que quando Jesus caminhou aqui na terra, mais que 2/3 do ministério dele envolveu curar enfermos. E ele seguiu curando os enfermos, gente, e todos os que tocavam nele eram curados. E a Bíblia registra que todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Gente, eu até vejo assim, tem os filmes de Hollywood, né? Que a gente vê por aí, esses filmes famosos. Gente, quem dera
que alguém em Hollywood, algum diretor desse, produzisse a cena de que aparece lá em Lucas 6,19. Todos os que estavam enfermos, coxos, cegos, vieram a Jesus e tchum, foram curados. A virtude da cura de Jesus era poderosamente liberada. E todos os que tocavam ele eram curados. E essa é uma imagem poderosa, gente, para ter na tua mente, quando você estiver crendo em Deus para a sua cura. Algo que a gente tem que ter ciência, gente, nós somos cristãos. Hoje eu estava assim, né? Eu sempre me lembro, às vezes sexta-feira, hoje é sexta-feira, e a gente foi pegar o Joãozinho na escola de bicicleta. Eu e o Thaís pegamos a bike e fomos. A gente vai de bike até a escola dele, botamos ele e viemos andando, passeando de bike e tal. Sexta-feira. Aí, cara, eu escutei essa palavra, né? Sextou, sei o quê. Gente, eu era assim. Eu era sexta-feira, sextou, uhul! Gente, sexta-feira para mim era o dia. Porque eu sabia que eu tinha sábado e domingo para ir para a bagunça. Para beber todas. E hoje eu vejo essas coisas e falo, meu Deus, Senhor, como o Senhor me mudou. Gente, hoje, o que eu vivo hoje? Hoje eu vivo simplesmente, todo dia para mim é um dia comum, é um dia maravilhoso, é um dia de graça. Para mim não existe segunda, terça, quarta, sábado, domingo. Para mim todos os dias são iguais. São maravilhosos. Sabe por quê, gente? Porque eu não vivo nesse mundo. Eu não pertenço a esse mundo, na verdade. O mundo, gente, ele não tem a verdade. O mundo embrulha a ficção e apresenta como verdade. Eles apresentam criaturas de outros espaços e fazem que você acredite em alienígena. E também, gente, no outro extremo, também nós temos os cristãos que têm a verdade, mas às vezes apresenta e embrulha essa verdade também como se ela fosse uma ficção. Meu irmão, minha irmã, nós temos a verdade conosco. E somente a verdade da graça e do poder de Jesus tem a unção de libertar e tornar as pessoas livres. Eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, que Deus está levantando uma nova geração de diretores, produtores, roteiristas de todo mundo, gente, que vão apresentar a verdade desse evangelho lindo de Jesus, na pureza dele, na clareza e na simplicidade. Hoje nós já observamos, gente, nessa série The Chosen. Gente, quem aqui não assistiu The Chosen? Quem aqui fala, quem não assistiu The Chosen? Fala assim, eu. Gente, pelo amor de Deus, você tem que assistir o The Chosen. É uma série gratuita. Você baixa no celular o aplicativo e você assiste. Tem, acho que na Netflix, não sei, tem vários lugares. Gente, assistam, gente. Ó, o Jonathan Romy, que é o ator que faz Jesus, né? Gente, assistam. Eu chorei em todos os capítulos. Todos os capítulos eu chorei. Porque eu via Jesus como eu sempre imaginei que ele é. Dos momentos que eu tive com Jesus, dos momentos que eu tive oportunidade, quando eu assisti o The Chosen, eu falei, cara, é esse Jesus que eu conheço. E é maravilhoso, gente. Quem puder, escreve The Chosen aí. The Chosen, para quem a pessoa ver como é que se escreve. Assistam, gente. É lindo, 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 lindo. Tem alguns episódios que eu assisti mais de uma vez. Acho que já está na terceira temporada. Eu não assisti ainda as outras temporadas. Mas, gente, é incrível. Então eu creio, gente, que isso aí está revolucionando a humanidade. Sabe por quê, gente? A simplicidade que foi apresentada a Jesus no The Chosen foi algo tão incrível que muitas pessoas se converteram. Sabe por quê? As pessoas olharam, eu já era cristão, mas pessoas que não estavam nem aí para a fé, olharam para aquilo, cara, eu sempre imaginei que era assim. Então eles retrataram verdadeiramente um Jesus, como verdadeiramente ele é. Um Jesus sorridente, amável, querido, que dançava com os discípulos, que brincava com as criancinhas. Por onde ele passava, gente, contagiava o sorriso, a expressão dele, a paz que ele transmitia. É assim que eu vejo Jesus. Não um Jesus sério e legalista.
Então, meu irmão, minha irmã, assistam. Agora, olha só. Quando Deus, gente, estava restaurando a verdade da prosperidade, é outro exemplo, para a igreja, vários sinalizadores foram mostrados novamente ali, chamando isso de heresia. Opa, isso aí é teoria da prosperidade, isso aí é pregação de prosperidade. Gente, por muitos anos a igreja abriu mão do ensino da prosperidade, porque isso era controverso. Novamente, gente, a própria igreja de Cristo não deu valor ao que a Bíblia declarou, gente, que Jesus Cristo se tornou pobre na cruz para que por intermédio da sua pobreza pudéssemos ser prósperos. Gente, a igreja abriu mão disso, dizendo, ó, vamos esquecer essa ideia aí, não é por aí não, é muito controverso isso. Gente, eu não compreendo o motivo de alguns cristãos lutarem pelo direito de serem doentes e pobres. Gente, você acha que algum pai gostaria que seus filhos fossem doentes? Vivessem na pobreza? Desprezível? Não faz sentido, gente. Por que você leva seus filhos ao médico quando eles não estão bem? Por que você dá a eles a melhor educação que você pode dar para teus filhos? Não é porque você quer que seus filhos sejam abençoados, saudáveis e tenham um futuro maravilhoso e próspero? Você acha que o teu papai celestial, o nosso Abba Pai, esse lindo papai do céu, ele ia querer algo para os seus filhos com menos expectativa que você tem para o seu filho, gente? Você seriamente acha que o papai celestial, ele é um pai sovina, mão fechada, enquanto as ruas do céu são feitas de ouro puro? Gente, as ruas do céu não são banhadas, folheadas a ouro. Elas são feitas de ouro sólido. Então pense nisso, gente. Se você tem alguma maneira de saber como dar presente a seus filhos, quanto mais o nosso papai Abba nos dá presentes incríveis. Então reconheça, gente, que o diabo, ele tem usado essa controvérsia como uma artimanha ao longo da história da igreja para impedir que os cristãos tenham acesso às verdades mais poderosas de Deus. Ele construiu muros dessas controvérsias ao redor da cura, ao redor da prosperidade, ao redor da graça, igual Indiana Jones, para manter os cristãos reinando, não em vida, mas reinando, sabe o quê? Sobre a doença, reinando sobre a pobreza e reinando sobre o pecado. Quanto mais controvérsias você percebe cercando a verdade de Deus, repito, mais poderosa essa verdade deve ser. Pode ter certeza disso. Agora, gente, eu quero que você preste mais atenção no que eu estou dizendo nessa live, o mais importante agora que eu vou falar para você. Gente, nem todas as controvérsias são baseadas na verdade da palavra de Deus. Nós temos de testar tudo à luz do que a Bíblia diz, gente. A controvérsia é uma ferramenta que o diabo usa para impedir o povo de Deus de acessar as verdades dele. Gente, ele é um mentiroso, ele é articuloso, é um ladrão fraudulento. Então nós temos que basear o que nós acreditamos na palavra de Deus e testar tudo à luz das Escrituras. Não desista da graça, gente, apenas porque você ouviu que isso é controverso. Por isso que eu digo, gente, pare de ouvir um monte de coisa. Pare de ouvir um monte de coisa. Vai para o teu secreto. Estude a palavra de Deus por si mesmo. E veja o que a palavra diz com a revelação do Espírito Santo sobre a graça e a nova aliança. Aí, às vezes a pessoa pode até falar assim para mim, Vinícius, então você é daqueles pregadores do evangelho da prosperidade, da hiperprosperidade. Evangelho, gente, eles inventam, né?
Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa, no fundo do meu coração, não existe essa coisa de evangelho da prosperidade, não. Existe somente um evangelho. Existe só um evangelho na Bíblia. Um só. E esse evangelho é de Jesus Cristo. Portanto, quando você crê no evangelho de Jesus, autêntico, simples, fundamentado inteiramente na graça dele, isso resulta saúde e prosperidade para você. Na verdade, o evangelho de Jesus, gente, conduz às bênçãos, ao sucesso, à saúde, à restauração, à proteção, a avanços financeiros, à segurança, à paz, à completude, muito mais. Deus abençoa você, não porque você é bom, meu amado, mas porque Ele é bom. A graça ela é baseada na fidelidade e na bondade de Deus para com você. Não é uma eventualidade com base no seu desempenho, não. Mas é fundamentada no favor dele e merecido por você e por mim. Se fosse um prêmio, gente, relativo ao quanto você é bom, ao quanto você faz, então não precisaria ter um prêmio baseado em graça. Não é isso? Em lugar disso, seria como base o sistema da lei, gente. Seria um favor merecido, não é? E a grande diferença aqui, gente, entre a antiga aliança, a velha aliança, uma das grandes diferenças entre a velha e a nova aliança é o seguinte: a lei é favor merecido. Quando você obedece perfeitamente aos mandamentos, você é abençoado. A graça é favor imerecido. O que é isso? Jesus obedeceu perfeitamente, então você e eu somos abençoados. Gente, agora eu te pergunto, sobre qual aliança nós estamos hoje, gente? Nós estamos na antiga aliança da lei ou na nova aliança da graça? Nós estamos no favor imerecido ou estamos no favor merecido? Se você tivesse de ser abençoado por Deus hoje, dependendo do que você faz, da sua capacidade em observar as regras e regulamentos da religião, ou da sua capacidade de se tornar justo por si mesmo, na sua força, então não haveria diferença entre estar na antiga aliança, na velha aliança, ou na nova aliança da graça. Não é? Gente, as boas novas, elas não seriam tão boas assim. Uma vez que não haveria uma diferença entre a antiga e a nova aliança. Tá pegando a chave, gente? Agora, olha só. A graça, gente, é o evangelho. A graça é a boa nova. A palavra evangelho, gente, significa simplesmente boas novas. Graça, gente, não é uma teologia, não é um assunto, não é uma doutrina, é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Essa é a razão pela qual o Senhor quer que você receba a abundância da graça dele. Sabe por quê? Para ter a abundância da graça, você precisa ter a abundância de Jesus. Aí você pode perguntar assim, Vinícius, mas como você pode dizer que a graça é uma pessoa e que essa pessoa é Jesus? Por que você está falando isso? E essa pergunta é maravilhosa, gente. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso? João 1,17. Pois a lei... Gente, isso aqui é incrível. Pega essa chave. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Gente, isso aqui é incrível. Observe que a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada, isso implica uma certa distância, não é, gente? Mas a graça veio. Jesus é a personificação da graça. Jesus é a graça. E é importante que você comece a perceber, gente, que a verdade está do lado da graça e não do lado da lei. A palavra de Deus, ela declara que se você conhecer a verdade vai libertar você. Meu irmão, minha irmã, a graça
É a verdade que liberta você, não a lei de Moisés. A lei está do lado de Moisés, mas a graça e a verdade estão do mesmo lado, estão do lado do nosso Salvador. E mesmo assim, gente, existem pessoas hoje se apoiando totalmente na lei de Moisés. É só você pegar qualquer pregação na internet, você vai ver. Ou na internet, ou vai numa igreja para você ver. Principalmente as igrejas neopentecostais. Pessoas orando com base na velha aliança. Como se isso fosse a verdade, gente. Que liberta, sendo que isso é uma escravidão. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é a única verdade que liberta. Não existe outra. A verdade está do lado da graça. Pega isso. Grava isso na tábua do teu coração. Se o diabo conseguir manter você sobre a lei, ou seja, eu posso, não posso, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É isso. Quando eu falo lei, gente, é exatamente isso. São regras. Ele pode te manter derrotado. Você jamais ouve assim, ó, cuidado com os 10 mandamentos, não é? Ou tome cuidado com esse pregador da lei de Deus. Você ouve falar isso? Sabe por quê, gente? Não há controvérsias com relação aos 10 mandamentos. Se você perguntar, gente, para 10 cristãos, tipo assim, cristãos ainda que não ouviram nada sobre a graça, às vezes estão anos na igreja, e você perguntar para ela que se eles têm que obedecer os 10 mandamentos, dos 10, 9 vão responder sim. Que vivem através da obediência dos 10 mandamentos. E aí você pergunta, você guarda o sábado? E a pessoa fica muda, porque aquela denominação não guarda o sábado. Gente, é uma coisa louca. Isso ocorre, gente, porque o diabo quer que você esteja sujeito à lei. Ele não quer que você saiba que Jesus já te libertou da lei, não. Ele não quer isso. Se ele puder manter você sob a lei, sobre regra e regulamento, ele pode manter você derrotado. E de forma curiosa, as pessoas têm receio, gente, de que se você disser para um cristão que ele está completamente perdoado pela graça, e que não precisa mais receber o seu direito de permanecer diante do Senhor por intermédio da lei, isso vai levar aquela pessoa a viver uma vida de pecado e devassidão. Vinícius, se você falar que as pessoas já foram perdoadas, elas vão cair no pecado, na gandaia, na bagunça. Mas a Bíblia, gente, não é o Vinícius, ela fala que a força do pecado é a lei. Não é a graça que dá às pessoas a força para pecar, é a lei. Está escrito, gente. Quanto mais você estiver sob a lei, mais pecado, mais o pecado é fortalecido na tua vida. Mas quanto mais você estiver sob a graça, mais o pecado será esvaziado da sua força. Na verdade, gente, a Bíblia declara que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só esse versículo aqui, eu vou ler de novo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que isso significa, gente? Sabe o que isso significa? É demais. Quanto mais graça recebe, mais poder você tem para dominar o pecado. Quanto mais graça, mais você domina, mais domínio próprio você tem. Em outras palavras, gente, o pecado não pode ter domínio sobre você quando você recebe a abundância da graça. E infelizmente, existem pessoas até bem intencionadas hoje que estão pregando uma mensagem completamente diferente dessa, gente. Eles pregam que o pecado não tem domínio sobre você quando você está cumprindo a lei. Ou seja, você não pode fazer isso, você não pode vestir essa roupa, você não pode fazer aquilo, você não pode falar isso, você tem que ser um robô, sendo que por dentro você está doido para fazer tudo. Eles pregam, gente, que o pecado não tem domínio sobre você se você realmente se esforçar. Gente, isso, meu irmão, minha irmã, é como adicionar lenha no fogo. Porque a força do pecado é a lei. Tá entendendo, gente?
Quanto mais você falar não pode, não pode, não pode, não pode, mais vontade, mais vontade, mais vontade, mais vontade ele vai ter de fazer. Gente, o pecado, ele é fortalecido quanto mais a lei é pregada. Quanto mais a lei é pregada, mais fortalece a lei. Não é isso, gente, não tem aquela situação que quando a pessoa fala assim, Vinícius, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Cara, dá vontade, a pessoa fica com aquilo na cabeça. O próprio Paulo falou isso. Tem um pecado que Paulo falou assim, se na lei não tivesse escrito, eu esqueci qual era o pecado, eu nem saberia que existia isso, a cobiça, né? Ele fala assim, se não tivesse escrito que eu não posso cobiçar, ele nem sabia o que era cobiça. Aquilo instiga, por quê? A força do pecado é a lei. Mas o poder de ter domínio sobre o pecado, gente, é transmitido quando mais graça é pregada. Quanto mais eu falar, quanto mais você ouvir sobre a graça de Deus, mais você vai ter força sobre o pecado. É maravilhoso, gente. Meu irmão, minha irmã, o diabo ele tem tosado a lã sobre as vistas do rebanho de Deus. E é tempo de pregar a verdade, gente. É tempo de remover a lã de nossos olhos e derrubar os muros que estão cercando o evangelho da graça. Indiana Jones, gente, o prêmio já é nosso, já recebemos. É um prêmio, você não tem que conquistar. Ele foi dado por Cristo para você. O diabo, gente, sabe o que ele faz? Ele tem sido bem sucedido em erguer muros ao redor da dádiva da justiça. Hoje a teologia, gente, não sei se você já ouviu falar disso. Tem uma teologia aí, convencional, que ensina que não somente existe uma coisa chamada justiça posicional, mas também uma justiça prática. Eles falam isso. Gente, teologia, uma doutrina doida aí. Eles estão dizendo que embora tenham sido justificados pela graça, você agora precisa fazer coisas corretamente e manter a lei para continuar sendo justificado. Eles chamam isso de justiça prática. Oh, Jesus amado. Meu irmão, minha irmã, isso é algo que o apóstolo Paulo jamais falou. Há somente uma justiça, gente. Em Cristo Jesus, não existe outra. Que o homem está inventando um monte de troço aí e a galera acredita. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:3, acerca das pessoas que são ignorantes dessa justiça. Olha o que ele fala lá, Romanos 10:3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, olha só, é isso aqui que algumas pessoas classificam como justiça posicional, tá? E procurando estabelecer a sua própria justiça, isso é que eles chamam de justiça prática. Eles mudaram a justiça própria para a prática. Não se submeteram à justiça de Deus. Gente, é claro aqui que Paulo é contra qualquer ensinamento que afirma que você tem que ganhar e merecer a sua própria justiça. Ou você é justo ou você não é, gente. Não existe essa coisa de primeiro ter uma justiça posicional e manter isso por uma justiça própria. Gente, você é justiça de Deus em Cristo Jesus, ponto final. Acabou. Não bote vírgulas no evangelho, gente. As pessoas botam muito vírgulas no evangelho. Está consumado, ponto de exclamação, gente. Jesus é suficiente, ponto de exclamação. Você é justiça de Deus em Cristo, ponto de exclamação. Não coloque vírgulas e acrescente alguma coisa a mais que vai fazer você não viver a plenitude disso, gente. Observe, gente, que a estratégia aqui é enganar o cristão e levá-lo a acreditar que justiça é algo que ele precisa alcançar ao guardar perfeitamente aquelas regras. Isso soa muito bom para a carne, gente. Mas se for assim, então a promessa da dádiva da justiça é completamente atirada pela janela. O diabo, gente, ele é astuto. Ele não tem problema com a justiça, mas ele quer enganar você e fazer você correr atrás da sua própria justiça através da lei. Ele quer que você dependa da sua justiça própria. Gente,
ele lhe dá a falsa impressão de que você é responsável por alcançar a sua própria justiça, por meio das suas obras, por meio dos seus esforços, em lugar de depender, gente, da obra consumada de Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Escreve aí no chat: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Bota um ponto, gente. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Meus irmãos, há muitos cristãos que são bastante sinceros a respeito de guardar a lei e atingir sua própria justiça. Mas desculpa dizer, gente, para essas pessoas, elas estão erradas, sinceramente erradas, gente. Eu fico triste de ver isso. O agir de Deus, gente, é por graça. A justiça não pode ser atingida por meio de boas obras. Isso só pode vir com uma dádiva, gente. Uma dádiva, ela jamais será uma dádiva se você tiver que trabalhar para obter. É a mesma coisa, gente. Imagina eu te dou um carro de presente. Chique, hein? Vou lá. Lorena, Slígia, Jerry, Cel, ó, tô te dando um carrinho novinho aqui, ó, um Corolla novinho, mas você vai pagar aí mil reais por mês. Novinho. Eu vou te dar, mas você vai me pagar. Você vai pagar pro resto da tua vida. É tipo um aluguel. Gente, isso é um presente? Isso não é um presente. Como que esse carro poderia ser um presente se você teria que pagar e trabalhar para isso? Isso é conversa fiada, gente. Mas é justamente o que algumas pessoas estão pregando hoje. Eles dizem que Deus dá a você a dádiva da justiça sob a condição de que você guarde regras e regulamentos. Os 10 mandamentos pelo resto da tua vida, para você manter a justiça, gente. Agora, isso não é um presente. Quando Deus deu a você a dádiva da justiça, foi um presente real que Ele te deu. Então pare de tentar alcançar isso com suas próprias obras. Os presentes de Deus, para nós, gente, são incondicionais. Comece a acreditar que a justiça, ela é uma dádiva na nova aliança. Muitos cristãos estão derrotados hoje porque estão tentando alcançar sua própria justiça ao guardarem a lei por meio das suas boas obras, gente. Meu irmão, minha irmã, a justiça é um dom por causa do que Jesus conquistou para você naquela cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros, foram lavados por seu precioso sangue. Você está completamente perdoado. E a partir do momento que você recebeu Jesus na tua vida, nunca mais você será aprisionado, meu irmão, minha irmã, por seus pecados novamente. Você foi feito tão justo quanto Jesus. Não por meio do teu comportamento, mas pela fé nele e na sua obra consumada. Não existe nada, meu irmão, minha irmã, que você possa fazer que leve Deus te amar mais. E não tem nada que você possa fazer que leve Deus te amar menos. Talvez você esteja dizendo assim, mas Vinícius, eu não fiz nada para me tornar justo. E é exatamente isso que eu quero te falar. Você não fez nada para se tornar justo. E Jesus não fez nada para se tornar pecador. Você está vestido não com sua própria justiça, mas com a perfeita justiça de Jesus. É um presente que ele comprou para você com o próprio sangue dele. Então, portanto, a justiça diante do Senhor não pode ser alcançada. A sua permanência como justo ou permanência diante dele só pode ser recebida como uma dádiva. Ele te ama perfeitamente e ele te vê vestido com a justiça de Deus, com a justiça de Jesus. Então comece a ver a si mesmo vestido com essa justiça de Jesus. Aí vem aquelas perguntas, né? Mas Vinícius, se você pregar
que alguém é eternamente justo diante do Senhor, não por meio das obras e de guardar a lei. As pessoas não vão sair e viver uma vida de pecado? Isso não vai dar às pessoas licença para pecar? Gente, eu amo essa pergunta. Sabe por quê? Eu vou começar a minha resposta da seguinte forma. Você já notou que as pessoas já pecam sem precisar de uma licença? Eu não preciso dar licença para as pessoas para pecar. Elas não precisam disso. Todos nós temos o mesmo objetivo, gente, de querer que as pessoas vivam uma vida de vitória sobre o pecado, não é? Eu quero deixar muito claro isso aqui para você, meu irmão, minha irmã. Preto no branco, para não restar dúvida. Eu, Vinícius, gente, eu sou veementemente, completamente, agressivamente, irrevogavelmente contra o pecado. O pecado, gente, é destruidor. O pecado é perverso. Eu não tolero o pecado. Um estilo de vida pecaminoso somente leva você à derrota e à destruição. Então, apesar do nosso objetivo ser o mesmo, gente, o ponto em que nós diferimos aqui é como obter a vida vitoriosa. Alguns pensam que é pregando mais a lei. E eu estou convicto de que não, que é pregando mais a graça. Sabe por quê, gente? Com a revelação da graça, nós ficamos profundamente apaixonados pela pessoa de Jesus. O pecado perde a atração quando você encontra a pessoa da graça, quando você encontra com o seu amado e se dá conta de tudo, o que ele é e como ele te abençoou e tudo o que ele fez por você naquela cruz. Você começa a perceber que esta dádiva da justiça foi dada a você. E você não fez nada para merecer aquilo. Você não fez nada para obter e não tem nenhum mérito para receber isso como prêmio. Agora, sabe o que acontece? Este encontro com Jesus, gente, induz eu e você a obedecê-lo por amor. Gente, você acha que esse encontro com Jesus vai induzir eu e você, que estamos apaixonados por ele, a sair por aí pecando? É claro que não. É muito contrário a isso. Leva você a se apaixonar por ele de novo, e de novo, e de novo. Faz de você, sabe o quê? Um marido melhor. Faz de você uma esposa melhor. Faz de você um pai ou uma mãe melhor. Faz de você uma dona de casa melhor. Faz de você um estudante melhor, uma pessoa muito melhor do que você era. Faz de você alguém que deseja de todo o coração guardar a glória do nosso Senhor Jesus, ao viver uma vida que é vitoriosa sobre o pecado, pela graça dele e pela força dele. Tá entendendo, gente? A preocupação com Cristo, em lugar da preocupação consigo mesmo, induz você a reinar em vida por meio do único Jesus Cristo. Gente, isso é a revolução do Evangelho. A palavra de Deus lá diz em 1 Coríntios 15:34, acordai para a justiça e não pequeis mais. Olha só, quando você acorda para a justiça, você não peca. Quanto mais você compreende que é justo, mais vitória você experimenta sobre o pecado. Então, meu amado irmão e irmã, acorde todo dia de manhã e dê graças, porque você é a justiça de Deus através de Cristo. Meu irmão, minha irmã, já estou terminando já. Ao longo dos séculos, Deus tem restaurado as suas verdades para a igreja. E eu acredito que a última verdade, gente, isso é uma crença que eu tenho. E final, a crença assim, a última verdade, a verdade poderosa e final é a pessoa de Jesus Cristo. E tudo que ele conquistou na cruz por nós. A revelação da obra consumada de Jesus, gente, se tornará mais e mais forte no fim dos tempos. E o homem vai começar a desfrutar dos plenos benefícios da nova aliança. Jesus não morreu na cruz por nós, porque alguns de nós merecemos isso. Todos nós, eu e você, merecemos o inferno. Mas nós somos redimidos por Jesus.
E a palavra redimir significa literalmente comprar por um preço. O preço aqui é o próprio Jesus. Ele deu a si mesmo em resgate de você e de mim. Ele abriu mão de si mesmo. Então você e eu podemos receber essa abundância da graça, essa dádiva da justiça para reinar nessa vida. E tudo por causa de Jesus. É tempo, gente, da igreja parar de abrir mão da graça e parar de se preocupar se isso é um tema controverso. Estuda a Bíblia, gente. E comece a ver por si mesmo que esse é o poder de Deus para a salvação. Pare de abrir mão da graça. Você precisa aprender a discernir o evangelho da graça. E eu quero te ensinar como você pode discernir o ensinamento da graça. Ministro, como eu vou saber se realmente essa pregação é da graça? Que você está ouvindo aí em alguns outros canais ou ouvindo outras pessoas. Gente, quando houve a nova aliança da graça, alguma mensagem da nova aliança, da obra consumada da cruz, da graça, ela sempre exalta Cristo. Ela sempre revela mais e mais Jesus. Ela sempre revela a beleza de Jesus. Ela sempre revela a perfeição de Jesus. Ela sempre revela a obra consumada da cruz. Jesus é sempre glorificado quando a graça é ensinada. Não há graça sem Jesus, gente. Então não fique tão facilmente impressionado só porque alguém diz que prega a graça. Gente, a palavra de Deus nos diz para testar tudo. Teste. Deus quer que sejamos prudentes como serpentes e inocentes como pombas. Pegou? Seja prudente como uma serpente e inocente como uma pomba. Mesmo enquanto você assiste essa série aqui, gente, comigo, eu não quero que você tome minha palavra em lugar da Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Nunca tome a palavra de nenhum homem em lugar da Bíblia. Eu quero que você esmiúce a Bíblia. Toma café com a Bíblia. Almoce. Deguste cada palavra. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus por si mesmo. E veja a graça do nosso Senhor Jesus na nova aliança se tornar revigorada no teu coração. A graça, gente, não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. E o seu nome é Jesus. Portanto, não há ensinamento sobre graça sem Jesus. Quer saber se o ensinamento é sobre a graça? Está exaltando Jesus? Se não está, não é, gente. Você não pode separar Jesus da graça. Não tem como. Se alguém fica repetindo a palavra graça nos seus sermões e não há exaltação de Jesus, da obra consumada dele, isso não é evangelho da graça, gente. E de forma similar, para você discernir melhor o que está ouvindo é o evangelho da graça, observe que ela não destaca os seus esforços, o seu desempenho, as suas obras. Ela torna os esforços pessoais do homem em nada. E totalmente focada e evidenciada completamente sobre os esforços de Jesus, do que ele já fez naquela cruz do Calvário. A lei, gente, torna a pessoa autoconsciente. A lei está sempre perguntando: o que eu devo fazer? O que tem que fazer agora? Mas a graça, gente, torna a pessoa consciente acerca de Jesus. E a graça está sempre perguntando, não o que eu tenho que fazer, mas a graça pergunta, o que Jesus fez? Gente, a sua parte é somente crer em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você é abençoado e justificado. Segundo a lei, o fardo fica sobre você e sobre o teu desempenho. Segundo a graça, o fardo fica sobre o que Cristo executou já na cruz. É demais, gente. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, Jesus aqui não estava falando para as pessoas que estavam cansadas e oprimidas dos seus trabalhos seculares, não!
Ele estava se referindo a pessoas que estavam esgotadas, oprimidas pela exigência da lei de Moisés. O jugo da lei é severo, é pesado. Jesus veio para revelar a graça. E o jugo da graça, gente, é leve, é suave. Porque não envolve nada de você e tudo de Cristo. Ele suportou o fardo do pecado em seu lugar. E segundo a graça, a sua parte somente é crer em Jesus Cristo. E quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, você é abençoado e justificado. Isso, gente, isso não é maravilhoso, gente? Eu fico emocionado quando eu falo, ai meu Deus do céu. É muito maravilhoso isso, gente. A nova aliança, gente, é tão poderosa que tem havido tentativa de perverter esse ensinamento da graça de Deus. Existem muitos assim, gente, chamados pregadores que estão pregando uma graça que não é a de Deus. Eles acreditam numa salvação universal. Você já ouviu falar disso, gente? Existem lugares que pegam a salvação universal, declaram que por causa da graça de Deus, todos serão salvos, mesmo sem crer em Jesus. Gente, isso é uma mentira do fundo do abismo do inferno. Nenhum homem pode ser salvo senão através do Salvador, Jesus Cristo, gente. Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Nenhum homem vem ao Pai e recebe vida eterna, a não ser por meio de Jesus. Não há graça sem a pessoa de Jesus. O ensino de salvação universal é uma mentira que desonra Jesus e a obra da cruz. Gente, a graça verdadeira sempre faz o que Jesus seja o centro de todas as coisas. Tudo tem a ver com Jesus. E é tempo, gente, é tempo de derrubar esses muros, esses obstáculos, esses muros de controvérsia que cercam a graça. E começar, gente, a revelar mais e mais Jesus para as pessoas. E esse é meu foco de vida. Revelar Jesus e ver mais de Jesus. Eu quero trazer mais a amabilidade de Jesus, a perfeição de Jesus, a graça de Jesus. Quanto mais você pregar sobre Jesus, mais a graça é ministrada aos corações. Porque Jesus é a própria graça. Gente, se os cristãos não entenderem que a graça de Deus é seu favor imerecido, inalcançável e inadquirível, eles vão depender dos seus próprios esforços para guardar a lei de Moisés, regras e regulamentos, para merecer, adquirir ou obter mérito de Deus. Gente, de forma igual, se não entenderem que a justiça é um presente e que está vinculada a uma condição de direito e não ao fazer direito, essas pessoas dependerão dos seus esforços próprios para adquirir esse dom. Gente, pega essa. Nós temos pela graça uma condição de direito. Nós não temos que fazer direito. Pegou a chave? E nós temos que derrubar esses muros da controvérsia, gente. Meu irmão, minha irmã, você está destinado a reinar nessa vida. Eu e você. O nosso Senhor tem prazer em ver um casamento abençoado, uma família abençoada, o seu celeiro aí transbordando com mais que o suficiente para que você tenha para você, desfrute e ainda ajude outras pessoas. E o teu corpo cheio de vida ressurreta de Jesus. Então comece a perceber que o diabo, ele fortaleceu bem os muros e construiu fortalezas tão reforçadas que hoje elas parecem paredes grossas. E essas paredes, gente, densas, cercam a abundância da graça e a dádiva da justiça. Sem a abundância da graça e a dádiva da justiça, você não reina em vida. E pela graça de Deus, eu convido você, gente, vamos derrubar essas paredes compactas. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar essas fortalezas. Vamos derrubar, gente, essas fortalezas.
que tem roubado os cristãos do seu destino para reinar nessa vida. Então comece a perceber os tesouros que foram comprados para você, gente, pelo sangue de Jesus, e comece a reinar em cada área da sua vida. O nosso Senhor Jesus, Ele tem prazer em ver a sua família abençoada. Ele tem prazer em ver você próspero. Ele tem prazer em ver o seu corpo revigorado, cheio de saúde. Ele tem prazer nisso. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Glória a Deus. Ô Jesus, muito bom. Eu amo, gente, falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Gente, essa é uma realidade tão simples. Eu espero do fundo do meu coração que essa verdade tenha falado profundamente no teu coração. Que essa verdade tenha sido poderosa para você. Que essa verdade tenha sido algo assim que mexeu com você. Se você tiver que reouvir a live, reouça a live. Reouça, reouça, reouça. Peça ao Espírito Santo a revelação. Vá para o teu secreto. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero conhecer essa verdade do Ti, Senhor. Eu quero essa verdade, eu quero viver essa abundância da graça na minha vida. E você pode ter certeza, gente, que você vai viver. É incrível. Jesus é lindo. Então, gente, muito obrigado por você estar aqui. Foi muito bom. Amei, como sempre. Eu queria terminar com uma oração. Ô Senhor amado, muito obrigado, Jesus. Senhor amado, é tanta mentira que nós ouvimos por aí. São tantas inverdades, são tantos obstáculos, Senhor, para que nós não vivamos essa abundância da Tua graça. Para que nós não vivamos, Senhor, essa vida plena que o Senhor morreu para que nós vivêssemos. Para que nós reinássemos nessa vida através de Ti. Mas, Senhor, nós, pela autoridade que o Senhor nos deu, nós assumimos essa autoridade e derrubamos todos os obstáculos, todas as fortalezas, em Teu nome, Jesus. E nós vamos viver essa vida que o Senhor morreu para que nós vivêssemos. Uma vida para glorificar o Teu nome. E uma vida para levar essa verdade adiante. Para que todo mundo conheça, Senhor. E tenha a possibilidade de ouvir essa mensagem. De ouvir a mensagem da graça. De ouvir a mensagem da nova aliança. Que as pessoas tenham essa oportunidade, Senhor. Nos dê essa oportunidade. Não só a mim através do canal. Mas a todos os irmãos que estão aqui. Abra portas de oportunidade para eles, Senhor, para que eles possam levar essa palavra, esse amor que eles aprenderam através de Ti, que eles estão vivendo para outras pessoas, Senhor. O mundo jaz no maligno. E, Senhor, nós, como apaixonados por Ti, Jesus, estamos aqui à Sua disposição para que a Tua vontade prevaleça nesse mundo caído, para que sejamos sal da terra, luz desse mundo. E levamos, Senhor, a simplicidade do Teu Evangelho. A simplicidade do Teu amor, Senhor. Nós queremos levar o Teu abraço às pessoas. Nós queremos levar, Senhor, quem o Senhor é para as pessoas verdadeiramente. Um Jesus amável, carinhoso, amigo, que não nos abandona em forma alguma, que nos aconselha, que está sempre conosco, em todos os momentos. Um Jesus que dá colo. Um Jesus que sempre nos dá bons conselhos. Um Jesus que às vezes se aquieta, porque não tem nada a ser falado. Um Jesus que nos ensina a verdade. Ó Espírito Santo, obrigado. Revela a verdade nos corações dos meus irmãos e irmãs. Que eles recebam, Senhor, essa abundância da graça, esse dom da justiça. Que eles tenham essa revelação profunda em suas almas. E vivam a verdade, Senhor, que liberta. Essa verdade, Senhor, que é incrível e maravilhosa. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Ô Jesus amado. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou encerrar a live aqui. Eu vou ficar aqui na presença dele mais um pouco.
Na verdade eu fico o dia inteiro quase. Desde as 2h30 da manhã eu tô acordado. Hoje eu acordei cedo, gente, 2h30. Eu passei das 2h30 até umas 6 horas da manhã, meditando, lendo a palavra, louvando, adorando. Gente, meu Deus. E, gente, eu não tô com sono. Sabe por quê, gente? É pela graça. Não é pela minha força. Não é por mim. Eu não sou nada sem Ele. E quando você tem essa revelação que você não é nada sem Ele, você começa a viver uma vida de abundância. Uma vida de abundância na graça. Porque você sabe que é Ele através de você. Você é incapaz. Mas você é totalmente capaz através dele. Nós somos fracos, gente. Mas quando nós somos fracos, nós somos fortes através dele. Creia nessa verdade, gente. Busque isso de toda a tua alma. Viva essa verdade que vai mudar a tua vida. Receba desse amor maravilhoso de Jesus. Deixa ele te amar, gente. Deixe-se ser amado por ele. Pare por um momento do seu dia. Silencia teu coração. Não fale nada. Só fale assim: Jesus, só quero ficar na tua presença. Me abraça aqui. Só quero ser amado. Gente, esse amor é suficiente. Tem uma passagem, gente, que eu gosto muito, que eu amo. Foi quando Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. E ele perguntou: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Aí ele perguntou a segunda vez: Pedro, você me ama? Gente, por que Jesus... Eu estava uma vez lendo essa passagem, eu falei: Senhor, por que o Senhor perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava? E Jesus falou ao meu coração: porque o meu amor é suficiente para você passar por qualquer tipo de desafio na tua vida. Você só precisa do meu amor, de mais nada. Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Amo vocês em Cristo, cada um de vocês. Obrigado por mais uma live. E aproveita esse momento aí que você está nesse momento com Jesus. Bota uma musiquinha igual eu botei aqui, uma musiquinha de soaking ou de meditação. E fica com ele aí. Desfrute da presença e deixe-se ser amado por ele, tá bom? Beijo no coração, gente. Até mais. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.